Amém, meus irmãos. Vamos lá. É... Feliz aqui, nós estamos em algumas nações, ó, tá a Holanda aqui, a Holanda já está aqui, a Holanda, a Itália, Brasil, Portugal, mas o que tem aqui de gente, meu Deus? É importante ter gente, né? Seja onde for. Mas vamos lá. Eu vou ler com vocês Tiago novamente, capítulo 5, ok? Tiago, capítulo 5. O versículo que a gente vai ler Nesse contexto que nós estamos lendo sempre, aqui do versículo 13 até o versículo 19, nós vamos ler até amanhã. Então, vamos ler isso aí, aliás, mais 2 dias aí nesses versículos. Fora que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto lá na frente, tá bom? Quando tem a referência sobre orou outra vez. Vamos lá. Versículo 13 diz assim: Entre vocês há alguém, capítulo 5, versículo 13 de Tiago. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Essa questão, só abrir um parênteses para vocês entenderem, de dons espirituais, de oração em línguas, oração por cura, tudo isso a gente vai falar no terceiro módulo, que é mais profundo, né? Então, vai mais profundo. Mas a gente vai falar sobre isso, dons espirituais, etc. Vamos lá. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, meus irmãos? Vamos lá. O título e o capítulo desse livro é a oração do justo. A oração de um justo. E para a gente poder entender o que é justo, né, precisa também entender o que é justiça, para saber quem caminha nesse princípio, e aí conseguirmos definir realmente o que é justiça. Nós costumamos dizer que santidade, né, a santidade ela não é só estar separado do pecado, como algumas definições, né, são dadas algumas definições. O que é ser santo? É ser separado. Né? Mas, quando a gente vai ver, biblicamente falando, né? Tipo, no livro realmente, por exemplo, do livro de Efésios, nós vamos ver essa entidade de um conceito mais amplo, no que diz respeito ao comportamento, à vida onde a pessoa está em Deus e também naquilo que ela tem que fazer, tanto a sua posição em Cristo, como também o que ela tem que fazer. Preciso introduzir isso para que você possa entender o que é ser justo. Então, no conceito, né, de santidade, o que é santidade? Santidade é tanto a ausência do pecado como a prática de justiça. Nós sabemos que santidade ela tem 3 posições aí no mínimo, né? Vocês sabem disso, né? Nós fomos colocados como santos em Deus, né? Jesus nos tornou, porque nós somos santos de Deus. A palavra, né? As cartas são enviadas aos santos da igreja em Éfeso, aos santos que estão em Tessalônica, etc. A saudação. Então, aos santos, nós estamos em processo de santificação e chegaremos à plenitude dessa santificação quando estivermos com Cristo e assim como vemos, seremos também. Então, nós sabemos disso. Mas santidade, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse processo que nós estamos vivendo, ele é a ausência de pecado e a prática de justiça. Né? A ausência de pecado por quê? Porque nós deixamos de cometer um pecado, mas temos que ter uma prática de justiça no meio, né? Consequentemente, para cobrir, né, essa vida pecaminosa. Não vai nenhuma prática de justiça vai nos justificar diante de Deus, mas vai justificar de que tivemos realmente um encontro com Ele. Por exemplo, o que é que Paulo diz em capítulo 4, versículo 27 em diante, 17 em diante ali? Ele vai dizer sobre pecado, ausência de pecado e prática de justiça. Ele diz, aquele que mentia, não minta mais, ou seja, ausência de pecado. Aí vai vir a prática de justiça. Mas fale a verdade com o seu próximo. Aquele que roubava, ausência de pecado. Não rouba mais, então ausência de pecado. Mas ele diz, agora trabalhe com as próprias mãos e ajude aqueles que precisam. Então tem que ter prática de justiça. Aquele que falava palavras torpes, não fale mais, ausência de pecado. E qual é a prática de justiça? A prática de justiça é falar palavras que edificam ao outro. Ou seja, santidade é a ausência de pecado com prática de justiça. Então, quem são justos? Primeiro, que os justos são aqueles que são justificados por Cristo.
Nós não somos justos porque nós nos tornamos justos. Nós não somos justos porque nós temos benefício, benefício não, perdão, atitudes que provam isso. Nenhuma atitude moral e ética nossa sendo obedecida, né? Em alguns pontos da nossa vida, que a gente não consegue 100% a lei, a gente não consegue alcançar a lei, ela não vai nos justificar. Por quê? Porque se nós formos olhar para a nossa vida, nós somos pecadores. Então, precisamos realmente de um justificador para realmente estar diante de Deus. Então, nada que a gente fez, tipo assim, Jesus, obrigado pelo que você fez, mas serve para outras pessoas. Eu lembro que uma vez que eu ia à igreja, né, estava eu e a Jo e algumas pessoas da igreja, a primeira igreja que a gente plantou, estava evangelizando na rua, a gente foi evangelizar uma senhora, e eu comecei a falar para a senhora sobre pecado, sobre vida, e de arrependimento, e a mulher começou a se justificar por tudo que ela fazia. Eu disse, minha senhora, eu vou embora, sabe, não preciso de Jesus. Ela disse, por quê? Eu disse, a senhora é muito justa. Então, nós estamos procurando pecadores que querem ser justificados por Cristo, né? A mulher ficou meio constrangida, mas essa é a verdade. Às vezes, nós também temos que reconhecer que nós não temos, nós temos um padrão realmente que alcance o coração de Deus. Se não for por Cristo, nós estamos perdidos, irmão. Nós não temos esse caminho. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a vida está em Cristo. Então, nós precisamos entender que não tem nada que possamos fazer que alcance esse lugar de salvação, somente em Jesus. Porém, aqueles que são justificados por Cristo têm a dádiva, o privilégio de ter dentro de si o Espírito de Deus. E esse Espírito, irmão, ele concede-nos a sabedoria, o entendimento, mas também o poder para viver em justiça, em prática de justiça. Diz que as vestes da noiva, em Apocalipse, capítulo 19, diz que as vestes da noiva, o que veste a noiva, a igreja, são as atitudes, as práticas de justiça. Então, essa é o tecido linho. Você não vê uma noiva vestida, né, de um tecido linho, fino, bonito. O da noiva de Cristo é as práticas de justiça. Então, nós vamos falar sobre a oração do justo, mas precisamos entender quem são justos. Quem são aqueles que estão andando em justiça, em verdade, aquilo que anda realmente em retidão, que são justificados por Cristo, mas faz da sua vida também uma expressão dessa salvação, faz da sua vida uma expressão dessa luz que recebeu. Então, vamos lá. Se nós entendemos que justiça, que ser justo, realmente é estar em Cristo, e que aqueles que são salvos em Cristo estão andando em prática de justiça, então entendemos que essas pessoas, elas têm uma conexão, elas têm o sangue sobre a vida delas, elas têm o Espírito de Deus sobre a vida delas, e essas pessoas, que somos nós, que estamos aqui, têm o privilégio de orar a Deus e ver coisas extraordinárias acontecendo. Por quê? Porque somos dele, estamos nele, vivemos na verdade, dentro da vontade dele, alinhado com o coração dele. Isso não quer dizer que qualquer oração que você vai fazer, isso nós vamos aprender mais na frente, mas não quer dizer que qualquer oração que você faz, você vai ter que atender. Ah, ele está comigo, ele está servindo, vou ter que atender. Vou ter que atender. Mesmo essa vida leviana, mesmo essa vida negligente, vou ter que atender. Ele está comigo, eu fiz uma promessa. Não é assim que funciona, irmão. A gente precisa entender que o homem de Deus e a mulher de Deus, que estão vivendo em Deus, ele vai procurar santificar a ausência de pecado e prática de justiça. Esses homens justos que oram e veem coisas extraordinárias a Deus, são homens e mulheres que dedicam a vida a ver Deus, a buscar a face de Deus, a estar face a face com Ele, não se importar com coisas externas que não estão condicionadas às circunstâncias, a portas e etc., para que possa realmente honrar a Deus. São pessoas distintas. São aquelas pessoas que dizem, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. São aquelas pessoas que oram, Senhor, venha o teu reino, estabeleça a tua vontade em nossas vidas, venha o teu governo, a tua justiça aqui, aquilo que é reto. São pessoas que estão buscando a Deus, irmãos, não pelo aquilo que Ele pode dar. Ele pode dar muitas coisas, a gente pede, tem que pedir, que nós somos filhos, mas são pessoas que estão buscando a Deus para andar com Deus. Porque o justo é aquele que anda com Deus, anda em justiça, é andar no caminho de Deus, é andar com aquele que trilhou. É pessoas que estão orando, irmão, não somente fazendo a campanha para orar e buscar o milagre, mas só aquelas pessoas que estão dizendo assim, Senhor, eu sei que eu preciso do milagre, mas eu preciso mudar muita coisa também, eu preciso andar em justiça também, então eu preciso que o Senhor me mude as circunstâncias, mas principalmente que o Senhor mude o meu coração, que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor mude o meu comportamento. Irmãos,
Existem coisas que são acionadores de milagre. Eu chamo acionadores de milagre. Claro que o nome de Jesus é sobre tudo isso. Mas existem atitudes que nós precisamos ter, passos que nós temos que dar, que são provocadores de ação divina. São coisas que precisamos fazer para que isso aconteça. Infelizmente, talvez você diga isso assim, é só para ficar esperando aqui, se deleitando que Deus vai fazer. Deus sabe o que eu preciso. Querido, se Deus soubesse o que você precisa e fosse dar para você sem você orar, então ele não mandaria orar. Seria ruim da parte dele enviar, né, dar mensagens para a gente possa orar. Então nós precisamos saber que nós precisamos orar. Então, se nós oramos, acontece. Então, vamos dar esse espaço. Mas se orarmos dentro da sua vontade, aí é que estabelece realmente um grande milagre. Pedir aquilo que Deus quer. E o que é que Deus quer? Eu vou falar para você aqui vários aspectos aqui da vida de justiça que precisamos andar e ver mudanças acontecendo. Nós oramos, às vezes, vamos dizer assim, para o nosso emprego ser uma bênção. Ou para termos um emprego uma bênção. Você quer ver realmente silenciar as potestades, em vez de você ficar dizendo, em nome de Jesus, agora amarra as potestades daquela empresa, aqueles espíritos malignos ali, que opera. Isso é muito importante, você tem que fazer isso, tem que orar para realmente, né, vir a luz naquele lugar e dissipar as trevas ali, ok? Mas se você chega atrasado, se você coloca um atestado médico naquele lugar, que você não está doente, pega mais dia do que necessitava, se você desonra o líder, se você não honra o seu chefe de setor, o seu gerente, seja o que for, o seu patrão, se você não economiza na sua empresa, irmãos, os demônios vão sair da onde? Se eles estão em você. Como é que eles vão sair? Então tem que ter justiça, irmão. Tem que ter retidão no lugar. Nós chegamos aqui e recebemos um presente aqui em Portugal. Fizemos ter uma sinalização diferente. A gente entrou numa rua, guarda viu, vou botar vocês e tome a multa para cima. Olhei para o Daniel, a Michelle, disse: vamos ter que vigiar em cada passo que nós damos aqui. Nós precisamos entender a lei, precisamos fazer o que é certo, o que é reto neste lugar. Se nós queremos realmente que mudanças aconteçam aqui, não adianta só a gente orar para acontecer. Tem que acontecer na gente, tem que andar em retidão com as leis desse lugar, com as regras aqui. A gente está fazendo um pequeno grupo e a gente já está chegando semana que vem a 20 pessoas. Então, antes disso, não dá para ficar dentro do apartamento, porque a gente sabe que isso é contra as regras e isso vai ofender, vai trazer problema para a gente aqui. Claro que no contexto de perseguição, isso é outro contexto, irmão. Não é uma questão de perseguição aqui, é uma questão de ordem, decência e ordem. Então, precisamos ter decência e ordem e respeitar. Então, não sair. Agora, numa igreja perseguida, que bote qualquer lei que você quiser mesmo. Nós vamos quebrar essas leis aí, porque nós obedecemos a lei de Deus acima de tudo. Porém, nesse contexto, onde podemos andar em justiça, em bom testemunho, nós precisamos andar para que as coisas possam acontecer. É necessário, irmão, deixarmos as coisas no lugar, resolvermos a vida. Durante muito tempo, irmão, nós vamos aí levando as coisas, levando aí, né, as coisas de qualquer jeito, deixando para resolver as pendências que nós temos na vida, e isso vai causando problemas, a conta chega depois, e aí acaba que a gente nunca consegue consertar a vida. Nunca consegue alinhar o coração. Mas quer milagre, quer poder, quer coisas grandes acontecendo. Eu quero mudanças no meu casamento. Eu lembro de uma mulher, eu vou botar alguns testemunhos para você aqui. Eu lembro de uma mulher que ela era crente há mais de 15 ou 20 anos, se eu não me engano. E o marido dela nunca tinha convertido. E Deus nos deu a graça de pregar o evangelho para ele, ele converteu. E eu me prontifiquei de um dia na semana, eu me colocar naquela casa, um dia na semana. Pegar uma revistinha de fundamentos da fé e discipular aquele homem, tanto na questão emocional, mas no catecismo também, e ensinar ele a ter solitude, vida com Deus. Me prontifiquei. No primeiro dia, elas saíram, a mãe, as filhas, ficou eu e aquele homem. Nós pegamos o evangelho, ele tinha vergonha de ler, se sentia leigo, mas depois daquele dia ficou hiper animado, ficou feliz em viver aquilo ali, estava vivendo algo novo, parecia uma criança. Só que aí depois
quando terminou o nosso momento de discipulado, de estudo bíblico também, a esposa chegou e aí fez um banquete para a gente comendo, e a esposa de repente disse assim, pastor, aquela irmã que eu vi cantando na sua igreja lá, ela estava entrando naquela casa ali, o povo bebe, não sei o quê. Será que era ela mesmo? Naquele dia eu entendi porque que aquele homem fazia 20 anos que ele não se convertia de jeito nenhum. Ali foi o último dia que eu fui na casa daquela irmã. Não tinha condição. Não tinha condição. Aquela irmã, eu ia juntar e ela ia espalhar. Ela poderia expulsar qualquer demônio daquela casa com aquelas graças pentecostais que ela tem, todas aquelas mandingas gospel que ela faz, achando que isso é espiritual, mas a boca ainda continua suja. O coração ainda continua leviano. O dedo ainda continua apontado para pessoas. Como é que ela queria que o marido dela se convertesse se ela trazia os problemas da própria igreja para dentro de casa, irmão? Como é que ela queria que o marido dela entendesse o que é que ela tinha que fazer, o que ele tinha que fazer, que era viver em santidade, se ela mesma dava um bom testemunho dentro da casa? Ela precisava de mudanças na casa dela. Precisava de mudanças nela primeiro, para depois o efeito. Minha mãe sempre dizia para mim, meu filho, nada muda se você não mudar. Então nós temos que ter atitudes, irmão, de mudanças. Nós temos que buscar a Deus. Agora que nós queremos ver realmente as coisas acontecendo, seja no nosso país, na nossa cidade, na nossa empresa, nosso trabalho que Deus nos deu, na nossa casa, a primeira coisa que tem que fazer é nós andarmos em justiça. É nós buscarmos a Deus. E aí, meu irmão, vou te falar, a oração de um justo, de alguém que é justificado, que se arrepende dos seus pecados, que realmente se rende diante de Deus, que não se justifica, não justifica suas falhas, mas que está quebrantado diante de Deus. Começa a gritar, essa voz tem um efeito extraordinário no mundo espiritual, irmão. Há uma autoridade no mundo espiritual daqueles que estão buscando se arrepender diante de Deus. Há uma voz diferente, irmão. Há um atendimento. É diferente, irmão. Não vai me dizer que... Olha o fariseu. O fariseu é Senhor justificando. Eu faço isso, eu jejum. Eu sou o cara, eu busco demais. Eu estou na igreja todo dia. Eu faço aí orações, eu dou dízimo. Aí o pecador chega e diz, Senhor, eu pequei, eu sou nada, eu só faço vergonha, eu tenho cometido erros, me perdoe, batendo no peito, me perdoa, Senhor. Quem desses foi justificado? A palavra que Jesus diz é: quem desses dois encontrou justiça? Foi justificado? O pecador arrependido, irmão. Então não há disciplina espiritual. Você pode fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz, você pode fazer a campanha que for, meu irmão, subir 10 montes, morar no monte, mas se não houver santidade, não vai ver Deus. Tem que realmente ter santidade, que é a ausência de pecado e prática de justiça. Então eu vou te dar o segredo hoje para suas orações ser atendidas aí. Boa parte delas. Conserta a vida. Conserta a vida. Conserta a vida, deixa o que está fazendo e faz o que é certo. Não adianta só deixar de ir para um lugar que é proibido, não. Começa a ir para a casa de Deus também, viu? É ausência de pecado por prática de justiça. Não adianta só deixar de sonegar imposto, não, irmão. Tem que agora também ajudar a ofertar, abençoar, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, daqueles que estão necessitando. Tem que fazer coisas, irmão. Não adianta só você deixar, deixei de pecar, estou indo para a igreja. Cadê as práticas de justiça? Cadê as práticas de justiça? Cadê aquela vida realmente? Antigamente era um calor, um fervor, um amor, uma paixão pelo time do futebol. Agora chega na igreja e fica caladinho. Levanta a mão, ele não precisa. Não fica de pé, não precisa estar aqui. No estádio era malucão. Derramava cerveja, tomava banho de pinga ali dos outros. Agora é todo educadinho na igreja. Antigamente era maluco, passava a noite dançando na balada e agora todo educadinho. Todo geladinho na igreja. Cadê? Bota para descer, meu irmão. Dança. Dança. Substitui. Paulo disse aqueles livros que tu usaste para imundícia, agora usa para santificação.
Era malucão no mundo e agora com Jesus é todo educadinho, todo religiosozinho. Não, prática de justiça. Antigamente gastava dinheiro aí, irmão, à torta e à direita. Era dando dinheiro para tudo para gastar. Aí quando converteu, sabe o que aconteceu? Ficou econômico. Vamos dar oferta para tal coisa, vamos financiar tal coisa, vamos comprar um livro. Não, não posso. Não posso fazer isso. Tenho que cuidar da minha família. Quer cuidar da tua família? Colocar dentro do propósito de Deus. Abençoa. Provoca. Irmãos, eu sou suspeito de falar de finanças. Né? Eu comprei até um livro do John Stott esses dias por causa disso. Sou suspeito de falar de finanças porque as pessoas, quando escutam pastor, missionário falando de finanças, eles dizem, eu estou pedindo dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer um provocador de milagre financeiro? Oferta. Semeia. Semeia. Você quer realmente um provocador de milagres financeiros? Então semeia. Semeia e colhe. Quer provocador de milagres em sua vida, irmão? Então faz, aciona, toca, faz aquilo que precisa ser feito. Se dois concordarem. Agora vive discordando, tudo discorda. Ah, vamos fazer. Não, não vamos fazer não. Ah, vamos morar para tal coisa. Não, vamos morar não. Ah, vamos não sei o quê, vamos para tal lugar. Vamos dizer. Não, não, não. Aí dentro de casa, aí como é que um casal desse vai prosperar, irmão? Ontem aqui eu e a Jo aqui, a gente deu uma tretinha, porque esses caras aí pegam número de WhatsApp, né? E eles ficam mandando mensagem. Oi, tudo bem? Tô no grupo do WhatsApp, você tá? E tal. Tem um bocado de gente lá, mas os caras procuram as bonitas, né? Então, nossa, aí deu até dia, responde assim, circunciso na malequita. E a gente sabe o prejuízo que uma discussão dessa, se não for resolvida, vai causar na nossa casa, irmão. Nossos filhos ficam descobertos. Sabe o que diz Pedro diz? Mesmo que você ache que isso é místico, mas é o que Pedro diz. Pedro, o apóstolo, que andou com Jesus, disse. Ele disse, irmãos, que se um casal não resolver isso, a oração nem sobe. A oração nem sobe, irmão. Nem chega lá. Se desligar aqui, vai ser desligado, irmão. Então está na hora de a gente resolver as coisas aqui. Andar em prática de justiça. Em retidão aqui. Para ver realmente a oração do justo ter seus efeitos. Não são a oração dos crentes. São a oração dos justos. São daqueles que estão alinhando a vida, que estão vendo o que é que eu tenho que pagar para me pagar esse negócio. O que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que consertar, quem eu tenho que perdoar, quem eu preciso pedir perdão. São práticas de justiça. Precisam ser feitas. A gente vai precisar, irmão, alinhar a nossa vida para a gente ver realmente isso acontecendo. Nós queremos que Deus coloque vinho novo, mas ele precisa de um modo novo também. Precisa sustentar aquilo que está sendo colocado em nossas vidas. E para isso precisamos alinhar a vida, irmão. Precisamos que as nossas orações sejam de arrependimento. Hoje é um dia que eu mesmo preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Tem situações que vai chateando a gente, vai entristecendo a gente. Tem coisas que vai magoando, vai mexendo com o nosso coração. Tem coisas que nós precisamos nos arrepender. Colocar a vida no altar, colocar as coisas alinhadas com Deus, andar em justiça, deixar a santidade tomar conta do nosso coração. Tem coisas que eu estou revendo, irmão, a gente consegue rever na vida quando está em oração. Quanto mais justo você se sente, é mais distante da oração você está. Porque quanto mais próximo de Deus está, irmão, vem uma convicção de pecado, vem um sentimento de que está fazendo as coisas erradas, de que precisa melhorar muita coisa. É impressionante. Quando alguém está chegando para mim e diz assim, cara, acho que eu não vou fazer isso, eu não me sinto digno, eu disse, então é por isso mesmo. Eu estou preocupado com aqueles que acham que são dignos. A minha preocupação é aquele que acha que sou digno. Pode deixar, eu faço. Eu estou dentro. Fui chamado para isso. Estou dentro, vamos lá. Mesmo a vida estando... O cara está todo quebrado.
A mulher está toda destruída de pecado, não estou falando de processo, mas mesmo assim ainda permanece e continua fazendo as coisas de forma leviana, sem consertar a vida. Então, irmãos, desses 21 princípios que nós vamos aprender agora, aprendemos 21, vamos aprender mais 21. Esse aqui é essencial. Ele é essencial. Conserta a vida, alinha o coração, conserta o altar, limpa, tira as cinzas. Vamos pedir fogo do céu. Aí quer fogo do céu? Então ajusta o altar. Ajusta as pedras. Está tudo desalinhado o altar aí. Ajusta o altar para a gente poder ver o fogo descer do céu mesmo. Quer ver o negócio pegando mesmo? Quer ver acontecendo? Então ajusta o altar. Não tem que fazer isso, irmão. Não tem que colocar a vida bem alinhadinha com Jesus. Andar em ausência de pecado e prática de justiça. Aí, isso aí então, podemos dizer. Agora, como é que você vai ser justificado por Cristo se você não há arrependimento de pecado? Como é que vai ser justificado por Cristo, irmãos, se não há rendição? Se não há confissão? E como é que vai ter confissão? Só se tiver convicção. E a convicção vem pelo Espírito, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora sim, se você está essa manhã aqui, tem ciência de alguma coisa que cometeu errado, como algum erro que você cometeu, como eu tenho, então, queridos, está na hora da gente se arrepender. Eu estou pronto a fazer isso hoje aqui. Eu quero alinhar meu coração. Eu não quero perder tempo, irmão. Não quero deixar o orgulho dominar meu coração. Eu quero agora que a gente entenda, irmãos, que Deus quer realmente ver coisas extraordinárias acontecendo, nações sendo tocadas, famílias sendo tocadas, empresas mudando o quadro, mas está na hora de concertos acontecer. Desde ontem nós estamos falando sobre isso. Concertos precisa acontecer. Precisa tirar a capa de Acã, irmão. Precisa tirar a capa de Acã para realmente Deus dar vitória. Eu estava lendo esses dias Josué e eu vi novamente ele dizendo assim, ó, enquanto vocês não tiver tirarem o que é impuro do meio de vocês, eu não vou fazer não. Tira o que é impuro no meio de vocês, aí eu vou fazer. Isso é incrível, irmão. Tira o que é impuro do meio de vocês. E aí eu vou fazer um milagre. Enquanto tiver. Então, tem pessoas, e eu vou dizer isso com muito cuidado, não a esmo. Espero que o Espírito de Deus direcione a pessoa correta a ouvir isso aqui. E não para a gente sair aí falando coisas aí, tipo aqueles profetas da internet. Alguém hoje aqui vai receber, acerta, alguém vai acerta, né? É igual os signos, alguém vai acertar. Mas eu quero ser muito prudente no que eu vou falar aqui, mas que alcance o coração da pessoa correta. Mas existem pessoas aqui que estão esperando uma intervenção de Deus. E a intervenção que veio para você essa manhã é você realmente estar convicto de que você precisa consertar as coisas para que isso possa acontecer. Limpa a casa. Limpa a casa. Limpa. Deixa o que é palha se esvair. Sair. Deixa correr, irmão. Deixa isso acontecer. Deixa ficar o que é justo, o que é de Deus na sua vida. Existem homens aqui e mulheres de Deus que estão liderando pessoas. Estão liderando pessoas e às vezes nós ficamos muito tristes que algumas pessoas saem. Isso é muito chato, muito triste. Mas às vezes acontece. E que saia, tudo bem, não tem problema. E você vai ajustando a vida assim. Só quero pedir a vocês uma coisa. Deixa. Não tem as pessoas que estão com você agora aí? Tipo, 2, 3 nesse projeto? Talvez 2 pessoas estão com você aí para desenvolver isso que Deus colocou no seu coração na igreja. Você queria que todo mundo tivesse envolvido na sua igreja para fazer isso. Tem essas 2? Invista seu tempo em orar por essas 2, em ensinar e treinar essas 2 pessoas e aproveita. Talvez tirou o que não precisava, tá? Não que as pessoas fossem impuras, mas o que não precisava para esse momento. Então, deixa Deus fazer os ajustes na sua vida. Ah, mas fechou essa porta, e agora? O que vai acontecer? Cara, talvez seja ajustes.
Então, existem pessoas que vão precisar fazer ajustes na vida. Algumas coisas, Deus é tão bom que tira. Deus é tão bom que limpa, que purifica. Deixa Deus fazer ajustes. Pergunta o que Deus quer que você tire hoje. O que Deus quer que você ajuste hoje. Eu sei que é o que você queria ouvir. Você queria ouvir hoje uma oração de restauração, de cura, e nós vamos orar por isso. Porque justamente por causa disso nós vamos orar. Mas nós precisamos orar pelo arrependimento de pecados. Precisamos alinhar nossa vida hoje com o Senhor. Nós queremos fogo do céu. Elias ajustou o altar ali. O povo tem que ajustar o altar, 12 pedras. Nós vamos ver algo acontecendo. Eu tenho convicção, irmão, de que esses 21 dias, mais de 21, né? Nós estamos aqui há quase 2 anos fazendo isso. 6 horas da manhã. Fora os horários que a gente faz, tem dia que a gente faz aqui 12 horas, vamos voltar a fazer, né? Mas, às 6 horas, estamos quase 2 anos fazendo. E passou muita gente por aqui. Quando termina esses momentos aqui, tem gente que sai do grupo. Entende? Orando. Um grupo de pessoas orando todos os dias e buscando a Deus. E talvez você queira só buscar alguma coisa aqui, depois que conseguiu, vai embora. Tudo bem com você. Vai em paz. Mas nós queremos aqui levantar um grupo de pessoas, intercessoras, que estão em nações. Tem gente aqui que está na Itália, está em Portugal, que está na Holanda, que está em outros países, Brasil, né? Claro, obviamente, a maioria. Em vários estados do Brasil tem pessoas aqui. Nós estamos formando um grupo de pessoas, gerando uma cultura. Tem um grupo de pessoas que querem buscar Deus constantemente, que estão buscando a Deus e alinhando a vida com Deus, para ver Deus acontecendo alguma coisa. Eu vou contar um breve testemunho para vocês, aliás, um testemunho não, desculpa, uma breve impressão que eu tive, né, que ainda estou para julgar isso em Deus, mas uma breve impressão que eu tive, e eu vou falar sobre isso especificamente amanhã, né, mais sobre essas ações, mas que eu acho importante a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Ontem nós começamos um jejum aqui, de 21 dias aí, com um maior grupo de pessoas. Tem gente que não sei se está fazendo, mas a gente começou o jejum. Nós estamos aqui na nossa casa, nós estamos fazendo. Então, eu não sei vocês, mas eu minha casa, mas eu sei que várias pessoas estão fazendo também. Nós estamos fazendo 21 de jejum. Começamos a fazer o jejum ontem e orar por essa nação. Buscar a Deus por essa nação, buscar a Deus pela vida de cada um, pelo milagre que alguém está pedindo aqui, pelo emprego, pela empresa, tudo. Nós estamos buscando a Deus. Eu não venho falar sobre jejum naquele conceito lá novo que inventaram, não, que eu sei muito bem o que estou falando, tá bom? Sei muito bem, eu estudei muito bem para isso, para entender o que estou fazendo. Existe jejum de vários tipos. Né? Existe jejum até de proteção. Esdras fez isso, até para proteção. E existe para entendimento, como Daniel pediu para ele, como intercessão, e existe vários outros tipos. Não me pega um jejum e define tudo que é jejum em um ato, não. Mas eu vou dizer para vocês, começamos ontem. Houve um apagão aqui violento, irmãos, em 3 nações, né? Na verdade, 2 nações fechadas, né? Que é Portugal e a Espanha não tinham energia. E também em parte da França. Então, você pode me achar místico, tá bom? Não tem problema. Mas eu digo para vocês, a gente começou a orar, irmão. E eu acho que as coisas acontecem. Né? Ontem houve um caos aqui, eu vi o coração das pessoas. Para mim, quando eu fui no mercado e vi aquelas pessoas secando as prateleiras ali ontem, eu disse, cara, o evangelho entra agora aqui. Agora é a oportunidade do evangelho. Esse povo está preocupado com o fim. Eles estão na iminência de um fim. Eles sabem que vai acontecer alguma coisa. Então é hora da mensagem do vinho. A mensagem vinha agora. Está dizendo para Jô, né? Eu disse, Jô, se vir uma guerra, ninguém é agora não, ficar aqui. Porque é a hora que a gente precisa pregar o evangelho para as pessoas. Para que elas possam se arrepender dos seus pecados. E aí tá. E ontem, irmão, quando a gente começou a orar e eu vi isso, eu disse, agora é a minha hora. Chegou o meu tempo. Chegou o momento, porque houve um desespero, um caos generalizado. E eu digo para vocês, esse jejum, talvez ele não mudou as pessoas, mas ele mudou meu coração. Mudou porque eu tive outra percepção do que eu estou fazendo aqui. Eu poderia estar vulnerável, desesperado, com medo, como algumas pessoas eu vi ontem.
E a nossa equipe, nós estávamos olhando um para o outro e, cara, que loucura é essa que está acontecendo? Tipo, porque nós estamos em Deus, estamos firmados nele, confiando que ele pode ser o nosso socorro. Eu, sinceramente, irmão, ontem eu vi que a janela de oportunidade se abriu aqui, nessa nação, para o evangelho ser pregado. E eu vou aproveitar. Vou falar sobre o fim dos tempos. Vou falar sobre a volta de Cristo. Alguns o retorno dele para reinar e outros para ser arrebatado, né? Eu não quero entrar no mérito disso. Mas o que tem que ser feito é o evangelho ser pregado. Sobre a eternidade, isso, Deus, sobre a eternidade.